Amém, gente? Pronto assim? Glória a Deus. Então vamos lá, a palavra de Deus. Eu quero ler em Atos capítulo 2 com você. Bendito seja o Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos que estão online acompanhando e todos aqueles que assistem nossos cultos ao vivo e gravado. Deus abençoe vocês. Sejam cheios da unção que fluiu aqui neste lugar, no dia de hoje, está fluindo aqui. Deus alcance os lares de vocês também. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, e cretenses, árabes, e todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Pai, nós pedimos que a Tua palavra venha sobre nós, sopra sobre nós mais uma vez o Teu hálito, o Teu perfume, o Teu cheiro. Nós queremos ser impregnados de Ti, em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, Jesus. O Espírito Santo falando hoje conosco sobre tempos difíceis virão. Na verdade, isso já é algo que o Senhor vem me falando desde 2020, ainda por ocasião da pandemia. O Senhor vem falando ao meu coração sobre tempos difíceis. E eu gosto de bater papo com o Senhor, eu oro batendo papo com Ele, e por muitas vezes eu pergunto: Senhor, por que nós precisamos de tempos difíceis? E Ele tem compartilhado no meu coração aquilo que a gente vê na palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como modelo, como rastro, né, para entendermos o comportamento de Deus. Por que Deus faz as coisas que faz, ou permite as coisas que permite, né? E o que Ele tem falado ao meu coração é: esse é o único caminho, até este momento, é um único caminho funcional para trazer a igreja de volta para o centro da vontade de Deus. A história prova que tempos de conforto, tempos de estabilidade e tempos de calmaria afastam a igreja do Senhor. Sempre foi assim. O povo de Deus, quando tem conforto demais, quando tem paz demais, quando tem estabilidade demais, a tendência é que gradativamente a gente vá perdendo essa liga da comunhão com Deus, essa conexão da comunhão com Deus. E vá tornando o relacionamento com Deus uma coisa supérflua, uma coisa sem o impacto da fome e da sede. Não adianta você chegar diante de uma mesa com todas as maravilhas, as iguarias que você gosta, que você imagina, né? Gosta de comer,
Não adianta você chegar na casa de uma pessoa e de repente tá aquela mesa, como ontem nós tivemos no grupo café, e de repente a família foi lá e colocou uma mesa bonita, com um monte de coisas belas, todo mundo comeu, bateu papo, foi uma coisa bonita. Mas e se todo mundo tivesse comido antes, tivesse almoçado meia hora antes, e chegasse naquele lugar, a mesa continuaria linda, as coisas lá continuariam apetitosas, mas ninguém teria fome. Ninguém seria movido a comer aquelas coisas, porque lhe faltaria fome. No caso de Atos 2, nós temos um dos maiores exemplos, como que a igreja nasceu. Eu costumo dizer que a natureza da igreja é uma natureza de avivamento. A gente chama de avivamento porque avivamento é reavivar, é trazer vida de volta àquilo que está morrendo. Avivamento é isso, é trazer de volta a vida aonde a vida está se esvaindo. Mas, tecnicamente falando, ou literalmente falando, avivamento para a igreja é, na verdade, voltar para o berço, voltar para as suas raízes. Avivamento é o estado natural da igreja. A igreja deveria viver constantemente em comunhão com Deus, em comunhão estreita com Deus, a ponto de exalar todo o poder do Evangelho. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus. Ele não diz, o Evangelho é parte do poder de Deus, não, ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois o grego. Ele está dizendo o seguinte, não há outro mecanismo, não há outro meio, não há outra forma de Deus operar senão pelo Evangelho. Evangelho, no caso, no Novo Testamento, ou a palavra integral, no caso dos dois testamentos. Como que ele operava no Velho Testamento? Ele operava através do Evangelho do Velho Testamento, que era a lei e os profetas. Como que ele opera no tempo do Novo Testamento? Através do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe uma outra opção, um caminho, uma opção B, um caminho 2. Ontem a gente conversando entre alguns irmãos, falando sobre isso, como que algumas igrejas se corrompem, como alguns pregadores que há 30 anos atrás eu sentava para ouvir, assim, ávido para ouvir certos pregadores, porque homens de Deus que pregavam a verdade, pregavam a justiça de Deus, pregavam a misericórdia de Deus, pregavam o Evangelho, que é o poder de Deus. Hoje eu não consigo ouvir alguns deles por um minuto sequer, porque se corromperam de tal forma que são incapazes de dizer a verdade, incapazes de pronunciar a verdade, sem acusações, sem ataques, porque dizer a verdade não é necessariamente atacar as pessoas. Existem aqueles que se sentirão atacados de qualquer forma, mas dizer a verdade não é atacar as pessoas. Dizer a verdade é apenas se concentrar naquilo que as Escrituras dizem, naquilo que o Evangelho diz, porque não há transformação senão pelo poder do Evangelho. Eu posso ouvir um amém nesta manhã? E agora toda a história, desde o Velho Testamento, toda vez em que Deus se revelou, se manifestou ao seu povo com poder, com a manifestação da sua glória, com o poder do seu Espírito, desde o Velho Testamento. Isso sempre aconteceu depois de um tempo de frieza, depois de um tempo de apostasia, depois de um tempo de abandono da fé. Pastor, como é que eu sei que uma geração está abandonando a fé? Quando você percebe que não há mais fome de Deus naquela geração. Não há mais fome de Deus. Quando chegou na época chamada Idade Média, né? Quando os reformistas trouxeram de volta a verdade do Evangelho, as pessoas estavam tão desesperadas por Deus, elas estavam tão ansiosas por Deus, que um simples papel com 95 teses pregada na porta de uma igreja, a Igreja do Castelo, na Alemanha, uma simples folha pregada lá com as 95 teses defendendo a verdade teológica da Bíblia, causou uma revolução social na Europa.
As pessoas estavam tão desesperadas, tão famintas de Deus, por causa da ausência da presença manifesta de Deus. Enquanto onipresença, ele nunca se ausenta. Ele é eterno, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas a presença manifesta de Deus. É bom sentir a presença de Deus, como nós sentimos aqui hoje. Portanto, é horrível não sentir a presença de Deus, dá a impressão que ele não está presente, que ele não está por aí, que ele nem se importa. Deve ser horrível. Por isso que o inferno é o pior lugar. O inferno não é ruim por causa do fogo. O inferno não é ruim por causa do enxofre, ou por causa dos demônios que lá estarão. O inferno é ruim porque lá haverá ausência total de Deus. Não haverá para onde correr, a quem clamar, não haverá, ele estará ausente de lá. Porque a ausência da presença de Deus é uma das piores coisas que o ser humano pode experimentar, pode viver, é a ausência de Deus, ou o silêncio de Deus. Então, toda vez que nós tivemos um acontecimento bíblico, onde a glória de Deus se manifestou de uma forma diferente, de uma forma extraordinária, isso aconteceu depois de um tempo de frieza ou depois de um tempo de apostasia. O melhor exemplo disto é o livro de Juízes. Eu escrevi uma revista sobre juízes, que nós estudamos aqui na Escola Dominical um tempo atrás, e ao escrever aquela revista, um livro que eu já li muitas vezes, já preguei muitas vezes, mas ao escrever a revista e ter que passar linha por linha daquele livro, estudar o livro com muito carinho, eu comecei a observar esse padrão, o padrão da apostasia, clamor, desespero e avivamento. Depois apostasia, clamor, desespero e avivamento. Apostasia, clamor, desespero e avivamento. Ciclos que se repetem constantemente, o tempo todo. É muito comum você ver um capítulo de Juízes encerrar assim, não, e o Senhor fez isso, fez aquilo, deu vitória para fulano, levantou o juiz ciclano e tal, e venceu os seus inimigos, e houve paz em Israel por 40 anos. Aí como é que começa o próximo capítulo? E o povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Todo o livro é uma repetição, parece que quando você passa para o outro capítulo, parece que você voltou no capítulo anterior. Mas pera um pouquinho, não é o capítulo anterior? Não é o capítulo anterior. Muda o nome do inimigo, muda o nome do juiz, muda o nome da terra, muda o nome disso, o nome daquilo, mas a estratégia é a mesma. E o Senhor sempre nos avisa. Nós tivemos uma aula hoje aqui magnífica, abençoada, com o nosso querido irmão Ronaldo, dando aula aqui na Escola Dominical. Você perdeu ver o irmão Ronaldo ministrando da Escola Dominical. Meu Deus, fala para o seu irmão aí, que vergonha, fala. E a gente conversando hoje aqui na Escola Dominical, falamos exatamente sobre isso, como que Deus é bom a ponto de nunca deixar faltar uma voz profética. E eu sei que a vida é tão corrida que nem sempre a gente presta atenção nas coisas que Deus está nos dizendo. Mas que tragédia não prestar atenção no que o Criador está nos dizendo. A voz do Criador é muito preciosa. Você sabe o que é você passar no final do 3º século, ali quando João morreu, o João do Apocalipse, morreu no final do 1º século, logo depois teve aí mais ou menos 1,5 século ainda de exatidão teológica, quando os primeiros filhos dos apóstolos ainda mantiveram a igreja operando corretamente. Depois disso aí, final do 3º século para frente, descambou geral a igreja. Entrou no liberalismo, permitiu que os pais da igreja ocidentais trouxessem o liberalismo para dentro da igreja. E isso foi até o momento em que eu descrevi agora há pouco, quando os reformadores se levantaram e falaram, nós temos que consertar isso aqui, trazer a palavra de volta, a palavra de Deus de volta para dentro da igreja. Então nós estamos falando aí, eu vou pegar aí do ano 300, vou pegar o ano 400 para ficar redondo. Do ano 400 ao ano 1500, só para arredondar. Nós estamos falando de quanto? 1.100 anos. 1.100 anos. Agora escute bem isto.
Sabe o que é 1.100 anos sem ninguém se levantar e dizer, assim diz o Senhor? 1.100 anos sem que ninguém se levantasse com uma palavra profética, que fosse falar em línguas e entregar um recado profético. 1.100, a sociedade andando de um lado para o outro, batendo cabeça de um lado para o outro. E olha que coisa tremenda eu vou dizer para vocês. Pouca gente percebe o que eu vou dizer agora. Esse período do ano 400 até o ano 1500, mais ou menos, é conhecido como um período de esterilidade tecnológica. O que o mundo avançou do período da reforma para frente, coisa de 200 anos depois da reforma, basicamente todo o aparato tecnológico que nós temos hoje surgiu depois da reforma. Até a reforma de 400 a 1500, a raça humana viveu como viviam os homens das cavernas. A poder de lamparina, de coisinhas e todo, nada. E aí vem a presença de Deus, é trazida de volta para a sociedade. Os reformadores vêm e trazem de volta a palavra de Deus para o centro da igreja, para o centro da sociedade. E quando a presença de Deus vem, há uma explosão de crescimento social. A tecnologia explode. Nós temos a revolução industrial, nós temos invenções extraordinárias que hoje nós usamos, que a gente nem para pensar como que certas coisas funcionam. De onde que vem essa luz que está brilhando aqui agora? Como? Vem de um negócio, de um tubo de vidro, pastor. Mas como? Não tem ideia. Como que esse som aqui que está saindo da minha boca, entrando nesse fiozinho de arame aqui, e não tem fio nenhum sair daqui, como é que essa voz sai naquela caixa preta? Não tem ideia. Tudo isso é avanço tecnológico que só aconteceram depois da reforma, quando a presença de Deus foi trazida de volta para o meio da sociedade. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? A ausência de Deus é algo tão grave que quando Deus se ausenta, a raça humana cai nas trevas, na escuridão. Você vê na época de Davi, lá atrás ainda, basicamente tudo que você conhece hoje de instrumento musical, tudo, claro, um teclado é uma modernidade, porque precisa de eletricidade, eletrônica e tudo. Mas toda a ideia de instrumento musical vem lá do Velho Testamento. Eles só foram avançando naquilo, melhorando aquela ideia e etc. Mas eu diria aí que 80%, 90% dos instrumentos musicais usados hoje em dia, tudo isso vem lá de trás. A Bíblia já fala sobre símbolos retumbantes, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, vem tudo lá do Velho Testamento. A presença de Deus traz criatividade. Irmãos, se a igreja entendesse isso, nós buscaríamos a Deus com todas as nossas forças. Porque a presença de Deus na sua vida, na sua casa, vai te trazer um surto de criatividade. A ausência de Deus na sua vida, a ausência de Deus na sua casa, lança a sua casa na escuridão. E quando eu estou falando escuridão, não é a escuridão do inferno, a escuridão da falta de quase tudo, inclusive criatividade. Davi foi um inventor de instrumentos. Por quê? Porque Davi vivia na presença de Deus, ele queria tanto adorar a Deus, ele tinha tanta fome de Deus, tanta vontade de estar com Deus, que ele começou a criar coisas. Eu quero adorar a Deus. Ele começou a criar coisas. Porque a presença de Deus aguça a sua criatividade. Quem está entendendo? Quem está entendendo, gente? O que aconteceu em Atos 2, aconteceu depois de um tempo de escuridão, de negritude. 400 anos de silêncio profético. 400. O último profeta se calou 400 anos antes, chamado Malaquias. Entregou a mensagem profética. As últimas frases de Malaquias. Capítulo 4 de Malaquias, verso 6. E converterá, olha bem, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E esse profeta Elias é João Batista, que surgiu, que entregou a mensagem: Senhor, é só isso? Só isso. Posso selar o livro? Pode. Aí ele vai lá, pega os pergaminhos, enrola, dobra, sela bonitinho, ok? Aquilo vai parar futuramente nas mãos dos organizadores, que no caso era Neemias e Esdras, que foram os que organizaram o cânon do Velho Testamento. Aquilo vai parar na mão das pessoas corretas, e aquilo é organizado, guardado então no templo. Pronto, a palavra de Deus. Malaquias terminou de falar, terminou. Ok, guarda aqui. Essa é a palavra de Deus. Começa lá em Gênesis com Moisés e vem. Encerra aqui com Malaquias. Os 2 últimos versículos de Malaquias. Ok, eles não estão sabendo que a voz de Deus só voltará a soar 400 anos depois. Eles não estão sabendo disso. Eles pegam aqueles pergaminhos, dobram e guardam, e estão achando que daí a 1 mês, 1 ano, 2, 3 anos, vai se levantar outro profeta dizendo: ei, assim diz o Senhor. Aí passou um tempo de escuridão, de novo, um tempo difícil. A Israel sob domínio dos gregos. Guerra em Jerusalém para eles tentarem retomar o direito de cultuar. Sabe o que é isso? Você perdeu o direito de cultuar, como acontece hoje na Coreia do Norte, como acontece hoje em alguns lugares na China, por exemplo, e vários outros lugares onde você não pode sequer cultuar. Eu postei um vídeo agora esses dias do meu... aliás, foi num grupo, né? Um grupo que eu participo, um grupo de avivamento que eu participo no Telegram. E aí eu postei esse vídeo, eu traduzi o vídeo, é um vídeo em inglês, eu fui traduzir, mostrando como que é na China, como que eles se reúnem às escondidas, e é tudo no sigilo, não pode vazar aquilo, porque se vazar dá problema. Tudo feito nos lares. As pessoas não têm a liberdade de ir para uma igreja como nós estamos aqui, vidro aberto, todo mundo aqui estaciona ali, sobe, sai com a Bíblia na mão, e tudo... Glória a Deus, se der vontade de fazer um culto ali fora, pode fazer, vai lá, pede o permit na prefeitura, faz um culto ali fora, tá ótimo. Lá não tem nada disso, não. Lá tem umas pouquíssimas igrejas cadastradas pelo governo e todas elas corrompidas ou vendidas. Igrejas que foram assimilaram a estrutura política do governo comunista, por isso que elas são autorizadas a operar. Mas todo aquele que realmente quer servir a Deus, que ama a Deus, que quer buscar a Deus, e quer ler a Bíblia e praticá-la, é proibido de se reunir. Ah, pastor, mas isso é terrível, isso é lá na China, né, pastor? Isso é lá na Coreia do Norte, né, pastor? Esses países malucos, né, Irã, né, pastor? É verdade. Você acha que é? Você acha que é por causa disso? Várias vezes, tanto aqui e agora no Brasil. Já tem malucos no Brasil, tentando passar leis no Brasil, proibindo a igreja de evangelizar, de pregar para os outros. No Rio de Janeiro tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, proibindo os evangélicos de pregar para o outro. Hã? Caminhando na mesma direção. Você está me entendendo? Tem alguém me ouvindo aqui hoje? E aí o que o Senhor faz? Jesus liberou uma palavra quando ele falou sobre a fundação da sua igreja, quando ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Quando ele fala para Pedro, ele diz: as portas, diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. É a porta. Ele não diz: o exército do inferno não prevalecerão, porque o exército se move, ele marcha. Está dizendo as portas, ou seja, quem marcha é a igreja. Alô? É a igreja que está marchando. E ele está dizendo, se a igreja não parar de marchar, porque o que adianta aquela porta estar lá se eu estou parado aqui? Que virtude tem? Aquela porta está lá e eu aqui. Eu posso morrer de fome aqui, definhar de fome aqui. Por quê? Porque eu não consigo passar por aquela porta. Mas não é porque a porta está me impedindo de passar, é porque eu tenho preguiça de marchar e andar até a porta. O que Jesus está dizendo é isso. Ele está dizendo, as portas não prevalecerão porque as portas estão paradas e quem está marchando é a igreja. A autoridade é da igreja. Você entende que quando eu falo igreja, eu estou falando de você e de mim? Amém. Você entende isso?
Eu e você precisamos entender que igreja aqui somos nós. Eu não posso me acovardar, eu não posso parar. E porque Jesus disse isso, o que acontece? Então agora toda vez que a igreja está caminhando para um abismo, para um buraco, como é o caso desta geração, toda vez que a igreja está andando numa direção em que não convém com a sua natureza vencedora, o que Deus faz? Deus permite que algo aconteça, uma perseguição, um ataque, algo começa a acontecer para que a igreja se levante novamente e volte a ser o que ela foi chamada para ser. A igreja foi chamada para ser igreja. E a palavra igreja significa chamados para fora. Nós precisamos ter um lugar para cultuar como a gente tem aqui? Precisamos, mas nós não podemos nos resumir a isso aqui. Não podemos. Se os seus amigos nunca te ouviram falar de Jesus, nunca receberam de você um convite para vir a um culto, alguma coisa está errada comigo e contigo. Alguma coisa está errada. Porque ser igreja é ser chamado para fora. É quando você chega no seu trabalho que você é igreja. É quando você vai remover o lixo lá que você é igreja. É quando você vai limpar a casa que você é igreja. É quando você sai e vai na padaria que você é igreja. É quando você sai da rua que você é igreja. Você é muito mais igreja do lado de fora. Chamados para fora, sim ou não? Fiz uma live com um pastor há poucos dias atrás, um ex-pastor batista tradicional. Um testemunho tão fantástico. Ele buscava Deus, mas ele tinha medo, né? O que é normal, todo tradicional tem medo das coisas sobrenaturais. Mas ele tinha fome de Deus, ele buscava Deus. Aí foi num evento uma vez, e nesse evento ele levou um grupo de irmãos da igreja dele, mas ele fez todo mundo sentar lá atrás do último banco. Falou assim, alguma coisa aqui que eu perceber que está fora do normal, eu bato no ombro do primeiro e todo mundo bate no ombro do outro, a gente sai e vai embora. Desse jeito. Depois você procura lá essa live no meu canal. Não lembro o dia agora, foi no começo da semana, acho que terça-feira. Apóstolo Marcelo Casagrande. E nesse dia, ele todo espinhado e tal, ali querendo... E aí, nesse dia, o que acontece? Ele é impactado, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é lançado ao chão, ele perde o controle das pernas, ele fica ali um tempo na presença de Deus, batizado com o Espírito Santo, fala em línguas e Deus visita ele. E não só isso, Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que Deus levanta ele com o dom de milagres, com o dom de maravilhas. E usado para orar por pessoas em vários lugares. E ele confidenciou, ele não falou isso na live, mas ele confidenciou para mim, ele falou, pastor, quando passou de 1000 cegos, eu parei de contar. De 2001 para cá, Deus curou através das mãos dele mais de 1000 cegos. Mais de 1000 cegos. E ele começou a experimentar aquilo e viver aquilo, e a sua fome foi aumentando, o seu desejo por Deus foi aumentando, porque ele entendeu que não dá para ficar no meio do caminho. Já viu aquela charge que aparece de vez em quando nas redes sociais? O camarada está sentado em cima do muro, aí de um lado tem um anjo falando, vem, desce do muro, vem para o lado de cá. Do outro lado está o diabo sentado num lugar assim, tranquilo. E o anjo chamando, vem para o lado de cá. Aí ele vira para o diabo e fala, você não vai pedir para eu ir para o seu lado? Ele fala, não, o muro é meu. Ou seja, você já está do meu lado. Quando você está em cima do muro, você já está do lado errado. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. E eu quero terminar, porque o horário não espera. Eu quero destacar apenas algumas coisinhas desse texto. Primeiro diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, cumprindo-se. Essa expressão significa que Deus tem o seu timing. Deus tem o seu timing. Eclesiastes 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo, Eclesiastes 3, se puder colocar para mim aí, Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, o que significa que quando Deus nos diz algo, melhor que prestemos atenção. Irmãos, a palavra profética hoje é tão abundante que a gente ignora o que Deus diz. A gente ignora. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando o Espírito Santo vira para mim e diz, dias difíceis virão.
Como que você acha que eu ouço isso? Como que você ouve isso? Se eu sei que tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 1, cadê o verso 1? E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando ele determina, eu vou enviar tempos difíceis sobre a terra, porque a minha igreja está confortável demais. Porque os crentes estão muito tranquilos, tem rede demais armada por aí, montada por aí. Não sei por que rede é sinônimo de relax, né? Nem todo mundo gosta de rede. Eu mesmo deito numa rede e fico lá, sei lá, 2, 3 minutos, daqui a pouco me doer as costas. Mas rede virou sinônimo, né, disso, de tranquilidade, de relaxamento. Então, ainda mais se colocar o cara na rede, um canudinho bem longo assim, para lá dentro do coco, para ele não ter que mexer a cabeça, ficar só ali tranquilo. Aí é vida boa demais, né? Mas o Senhor está dizendo, tudo tem o seu tempo determinado. Então, quando ele diz para a igreja, virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. E só um mover do Espírito fará com que você chegue do lado de lá ainda de pé. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Palavras de Paulo. Se revista da armadura, para que o dia mau passe e você continue em pé. Ou você acha que é à toa que Jesus fez uma pergunta inquietante? Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Que pergunta inquietante. Porque as pessoas estão perdendo a fé. Então, cumprindo-se o dia, ou seja, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Esse é o tempo que ele determinou de derramar do seu Espírito sobre a igreja. Isso significa que tem perseguição a caminho. Compreende? Porque o Espírito só foi derramado em tempos de perseguição. Não existe um só registro, um só relato de que tenha acontecido o derramamento do Espírito com as pessoas em suas salas, sentadas, assistindo televisão, numa boa, dinheiro no banco, viajando de férias, pá, de repente explode um avivamento. Não existe esse relato em lugar nenhum. Nunca aconteceu. Será que isso não é o suficiente para eu entender que Deus está falando em avivamento nos dias de hoje, porque tem tempos difíceis a caminho? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. O que nós precisamos tem que vir do céu, gente. O que nós precisamos precisa vir do céu. Nós não podemos nos contentar com coisas humanas, com coisas religiosas, denominacionais. As convenções estão morrendo. O tempo das convenções passou. Deus cansou dessas manipulações humanas. Deus cansou. Agora é tempo de organismo. As igrejas ainda estão se unindo, mas estão se unindo organicamente, não institucionalmente. Elas estão se unindo, pastores estão se unindo por interesse. Nós temos um evento em São Paulo, em abril, marcado em abril. Numa semana de abril. O lugar cabe em torno de 500 pessoas. O local que nós conseguimos para fazer o evento. Nós ainda estamos em janeiro, no primeiro mês do ano, e nós já temos metade do lugar já lotado com as inscrições. E isso considerando que brasileiro deixa tudo para a última hora. Tudo para a última hora. Essa semana, umas 60, 70 pessoas se inscreveram para o evento. Pastores de vários lugares do Brasil. Sabe o que está acontecendo? Deus está unindo pessoas e igrejas organicamente. Está unindo porque essas pessoas estão em busca da mesma coisa. O que eu não quero é que o seu pastor saia daqui para levar algo para São Paulo, sendo que você aqui não recebe.
Será que vai se cumprir aquilo que a Bíblia diz, que o profeta não tem valor na sua própria terra? Que as pessoas se aglomeram para ouvir o que uma pessoa tem para falar, mas na sua própria... Jesus foi assim, chegou em Nazaré, ele chegou, leu Isaías 61, falou, hoje se cumpriu essa promessa no vosso meio. Cataram ele pelos cabelos, pelos braços e levaram ele para jogar ele do precipício. Jesus, que fazia coisas infinitamente maiores do que qualquer pregador, qualquer profeta nos dias de hoje. Jesus fala, não, esse cara, esse é o filho de José, as irmãs dele eu conheço todas, que negócio é esse de que se cumpriu isso aqui hoje? Queriam matá-lo lá. E ele sai do meio deles e vai embora, e vai realizar, bate o pó das sandálias, e vai realizar aquilo que Deus deu para ele em outro lugar. Aí vai fazer milagre em Cafarnaum, em outros lugares diversos. O lugar preferido de Jesus era o deserto, para falar a verdade. O lugar onde aconteciam os maiores milagres. Era ou no deserto, ou saindo, ou chegando a um deserto. Era onde os milagres aconteciam. Haja visto que quando ele foi batizado, a Bíblia diz, e o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado. E é triste o que eu vou dizer, mas às vezes a melhor coisa que pode nos acontecer num determinado ano é um tempo de deserto. Porque às vezes um tempo de deserto vai nos livrar da tragédia. Deus usa o tempo do deserto para nos poupar, nos livrar do mal, da tragédia, para nos trazer de volta para os nossos joelhos, para o clamor, para a dependência do Espírito Santo. E de repente veio do céu um som. Eu não quero som da terra. Tem muito som aí, profissional, som de primeira. Basta você ligar o rádio aí, em qualquer estação, você vai ouvir aí músicos de primeira, cantores de primeira, cada cantor. Esses dias eu estava ouvindo uma moça que ela como é que é o nome daquele filme em português, meu Deus? Não sei quem assistiu aquele filme do Mágico, eu vou lembrar depois. O filme que tem de um mágico do passado, eles fizeram um filme desse cara, né? E tem uma música que é cantada no background. A atriz canta a música, depois descobriu-se que não era a atriz que cantava a música, mas uma outra moça, uma cantora desconhecida, cantava a música no background e a atriz só mexia os lábios. E essa moça apareceu num programa de televisão chamado Britain Got Talent, né? Um programa de calor, como se fosse de calouro, né? na Inglaterra, tem aqui também. E quando ela chegou lá, ela falou assim, eu sou a cantora que canta aquela música do filme e tal. Ficou todo mundo assim chocado. O quê? Não é a atriz fulana? Não, sou eu que canto nos bastidores. E hoje eu vim e quero cantar essa música aqui. E ela dá um show tão espetacular, a voz dela é tão incrível a voz daquela moça. Ela canta, parece que ela abre a boca e não faz força, vai saindo alguma coisa assim, vai saindo. E um auditório lá com umas 4, 5 mil pessoas, levantou aquele auditório aos gritos e tal, e aplausos, aquela coisa e tal. E eu olhei e falei, uau, que coisa tremenda. Ok, mas a vida daquelas pessoas, quando saíram do auditório, continuou do mesmo jeito. Música maravilhosa, voz encantadora, técnica perfeita, os melhores instrumentos, cadeira acolchoada, teatro do melhor. Mas quando as pessoas saem lá de dentro, a vida delas continua a mesma. Porque o som da terra não muda ninguém. O que muda as pessoas é o som do céu. Quando eu sento naquele teclado, eu converso com o pessoal do louvor, quando a gente sobe aqui em cima, nós precisamos trazer o som do céu. E ouviu-se, e de repente veio do céu um som. E quando o som do céu chegou, meu filho, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar até em idiomas, um milagre aconteceu. Eles começaram a falar, se for citar aqui, você vai ver o número de nações aqui. Algumas falavam a mesma língua, mas várias outras falavam línguas diferentes. E de repente aquele povo começa a falar em vários idiomas, no mínimo uns 8 idiomas. Mais ou menos como o Espírito Santo vir aqui, de repente a Nayara está falando japonês, a Dani está falando coreano,
o Emerson falando a mineirês. Imagina, irmão Ronaldo falando carioquês. Porque o som do céu faz essas coisas. Tem mais alguém aqui nesta igreja que queira o som do céu aqui dentro, além do pastor da igreja? Coloque-se de pé neste momento.